Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o último vídeo de apresentação do meu novo livro Tarô Cético, que, como vocês já sabem, é um livro-jogo, onde a gente tem possibilidades de aplicação que vão além de simplesmente uma leitura passiva. E nos outros vídeos eu falei para vocês sobre o modo de leitura tradicional, falei sobre o modo individual de escrita criativa e os modos coletivos, onde a gente falou sobre o modo de educação, uso educacional, a gente falou sobre o modo debate e sobre o modo de identificação de falácias, todas formas diversificadas de usar esse material e o baralho que tem lá no fundo. E agora eu quero mostrar para vocês o último modo, que na verdade é o modo que inspirou a criação desse material, que é o modo tarólogo cético. O modo tarólogo cético ele funciona como uma paródia do tarô tradicional. É claro que existem inúmeras formas que os praticantes de tarô executam a leitura das cartas, algumas mais místicas, outras mais voltadas para uma interpretação de autoconhecimento, mas uma das formas mais tradicionais e simples de leitura do tarô consiste em você usar as cartas para você revelar questões relacionadas ou associadas ao passado, ao presente e ao futuro. Então a gente tem aí uma carta associada com cada um desses momentos. E a ideia aqui é a gente reproduzir a mesma coisa, como se fosse uma leitura de tarô. Então nós temos um tarólogo cético, que vai ter o domínio das cartas, e nós vamos ter um cliente, que vai ser a pessoa que vai ser o consulente, né? A pessoa que vai ter as cartas consultadas, né? E nesse sentido nós vamos tratar como se fosse uma sessão de tarô, mas nós vamos usar os arquétipos presentes no baralho do tarô cético e as falácias e vieses para compor essa interpretação do passado, do presente e do futuro. Então esse é um exercício extremamente criativo e livre, onde não tem regras específicas, não tem ganhador, não tem perdedor, e a ideia aqui é trabalhar uma coisa muito legal, que é um fenômeno muito bacana, identificado, que é chamado de efeito Forer, ou também conhecido como falácia da validação pessoal. Vou explicar rapidamente para vocês o que significa. O efeito Forer, ele nos diz que descrições que são genéricas o suficiente, mas que ao mesmo tempo são entregues de maneira individualizada e que parecem terem sido feitas especificamente para alguém, isso tende a ser bem aceito e as pessoas tendem a se identificar. Ou seja, a gente tem a tendência de se identificar com descrições que são vagas o suficiente, mas que parecem ser feitas sob medida para nós. E a ideia aqui é basicamente aplicar esse efeito, que é um efeito amplamente visto e estudado no contexto da astrologia, no contexto do próprio tarô tradicional, e aqui nós vamos fazer isso também, essa brincadeira, usando o tarô cético. Então, nesse modo de jogo, nós não vamos precisar das cartas de cenário, porque não é um debate. Nós vamos fazer uma leitura mais subjetiva, né? E nós vamos usar principalmente, então, o baralho dos arquétipos. Já é suficiente apenas as cartas de arquétipo, mas podemos complementar e tornar um pouco mais rica a experiência usando também o baralho de falácias e vieses, né? E como eu falei, nós vamos ter basicamente 3 cartas, que nós vamos associar à personalidade daquela pessoa e às situações. Uma carta que representa o passado, uma que representa o presente e uma que representa o futuro. Então, se você estivesse diante de mim agora e eu fosse o seu tarólogo cético, eu iria pegar 3 cartas aqui que representam passado, presente e futuro. E você pode, de repente, complementar isso, tirando para mim uma carta de falácia para o passado, uma para o presente e uma para o futuro, para complementar essa nossa leitura. Então, ao revelar as cartas, nós vamos poder fazer algumas inferências e nós temos que exercitar a capacidade de fazer inferências genéricas o suficiente, mas que a pessoa possa, de alguma maneira, se identificar com o nosso discurso. Uma coisa importante aqui é ter domínio sobre quem são os arquétipos. Isso é importante para todos os modos de jogo, para a gente entender as principais características. Então, por exemplo, o arquétipo conspiracionista, ele tem como principais características a desconfiança institucional, o pensamento lateral, rejeição ao mainstream e dissidência.
Então, com base nessas características, a gente vai poder fazer determinadas inferências sobre a pessoa que está na nossa frente. E conforme ela reage a isso, a gente vai improvisando. Então, por exemplo, em relação ao passado, a carta que você tirou foi o vendedor, né? Então aqui a gente pode colocar e começar a falar assim, você sempre foi uma pessoa carismática, que sempre teve facilidade de vender as suas ideias, né? Então a gente começa a trabalhar dessa maneira, usando as habilidades e as características de cada arquétipo, né? E podemos complementar essa leitura com uma carta de falácia ou viés, por exemplo, da causa falsa. Então a gente pode começar a colocar então que essa pessoa ela muitas vezes associou eventos na sua vida como sendo que provocou o seu sucesso ou que provocou o seu fracasso, quando na verdade foram eventos que não contribuíram para isso. Então aqui a gente consegue ir lendo a vida da pessoa de uma maneira genérica, né? Agora, no presente, né, nós temos aqui o arquétipo do ufólogo. No presente eu tenho a impressão de que você está aguardando alguma intervenção de fora da sua vida que possa trazer alguma mudança no que você espera, né, no seu dia a dia. Então eu fiz um paralelo aqui com o extraterrestre, com alguma intervenção que vem de fora, né? Aí a gente vai revelando, né, as falácias. Então aqui e a generalização precipitada. E você tende a tomar suas experiências pessoais como algo que pode ser aplicado para outras pessoas e por isso você dá conselhos, mas que nem sempre talvez sejam tão eficientes assim, né? Isso é uma generalização. E para o futuro, nós temos aqui então o conspiracionista. E aí a gente começa a fazer inferências bastante vagas, trabalhar com analogias, trabalhar com algo bem criativo para fazer uma simulação de uma sessão de tarô e observando as reações, né, que nesse caso tem o objetivo de ser algo cômico, algo leve, né, mas que depois a gente possa gerar um debate saudável sobre quais aspectos que eu citei que você se identificou, como que foi algo, né, qual foi a precisão da minha leitura a respeito da sua vida. E a gente principalmente perceber a influência que tem essa questão do discurso genérico que é feito de uma maneira que parece ser individualizado. Essa é a ideia de trabalhar o modo tarólogo cético, que é um dos modos mais divertidos e leves de se trabalhar esse material. Com isso, eu espero ter conseguido trazer uma visão geral nesses vídeos aqui sobre esse material que é o tarô cético. Eu espero que vocês possam fazer um bom proveito desse material em todas as suas formas. Testem todas as formas, vejam as formas que mais se adaptam e que mais atendem à demanda de vocês, as que vocês mais gostam, me deem feedbacks sobre isso e fiquem livres para pegar essas cartas e utilizar de outras formas que vocês acharem que seja criativo e que se adeque à realidade de vocês na disseminação do pensamento científico, do pensamento crítico. Eu vou ficar muito feliz de saber se vocês, por acaso, desenvolveram aí outras formas de aplicar essas ferramentas ou o desempenho, né, e o feedback que vocês tiveram utilizando as ferramentas das formas que eu propus, tá bom? Um grande abraço e obrigado!